começa falando sobre conselho. E tem um ditado popular que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quem já ouviu falar disso? Já ouviu, mas não é verdade, né? Porque Salomão escreveu um livro inteirinho sobre conselhos, que é o livro de Provérbios, por exemplo. E os meus pais deixaram ricos conselhos que na minha juventude eu não dava valor, né? E eu sei que isso parece meio clichê, mas se eu pudesse voltar atrás e ter dado valor para alguns conselhos que os meus pais me deram, como teria sido diferente a minha vida? Por isso que Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz assim, que onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. E é muito interessante, queridos, porque nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um propósito de vida. Eu e você temos claramente definido um propósito, algo pelo que fazer. E é tão triste, às vezes, quando a mãe estava falando aqui sobre Jesus voltar para nós, e é tão triste quando a gente chega diante de alguém que está sendo sepultado e que a gente sabe claramente que não cumpriu o propósito da sua vida. Ou seja, que viveu uma vida completamente miserável e desprovida de qualquer propósito. E é por causa disso que nós precisamos ter em mente claramente aquilo que nós estamos fazendo aqui. E não nos afastarmos e não nos deixarmos distrair do propósito de Deus das nossas vidas. Porque o propósito de Deus porque a distração pode nos tirar do alvo. E o apóstolo Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo avante pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, prossigo para o alvo. Eu vou chegar aonde eu preciso chegar. E quando eu falo disso, falei ontem à noite, lá em Descanso, falo hoje de novo aqui, não é tão importante a maneira como nós partimos, mas é sim importante a maneira como nós chegamos, vencendo a carreira. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, quando ele chega no final da sua vida, ele diz assim, completei, corria, combati o bom combate, guardei, corri a carreira, guardei a fé. Agora para mim já está preparado o prêmio. E que bom que é quando nós podemos terminar a nossa vida dizendo isso, porque de fato a saída não é tão importante quanto a chegada, e às vezes nem tão pouco o percurso, mas nós precisamos chegar bem. E é tão triste quando nós olhamos, quando eu olho para a minha caminhada de vida cristã, quantas pessoas que eu vejo que se perderam ao longo do caminho. E aí quando eu começo a olhar para isso, eu começo, por exemplo, a buscar na palavra de Deus alguns personagens que também se perderam. E o mais marcante de todos eles, por exemplo, foi Sansão. Sansão, ele está ali, os seus pais fazem um grande esforço, ele é consagrado como nazireiro desde o nascimento, nunca passou uma navalha sobre a sua barba, nem sobre a sua cabeça. Ele tinha um propósito muito claro, muito definido, muito específico. O propósito de Sansão era causar a derrota dos filisteus que estavam atacando o povo de Deus. Mas ele se distrai com Dalila. Dalila era inimiga de Sansão? Não, a inimiga de Sansão era os filisteus. Dalila foi uma distração que tirou Sansão do propósito que ele tinha. Quando Pedro, ele vê, depois de toda aquela história que vocês conhecem muito bem, Pedro olha e vê Jesus, e primeiro eles acham que é um fantasma, depois Jesus diz assim, sou eu, e Pedro diz para Jesus, se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas, por cima das águas. E então, o Senhor Jesus diz para ele, Deus abençoe, o Senhor Jesus diz para ele, vem, e Pedro vem, e ele começa a andar por sobre as águas, ele caminha por sobre as águas, e além de Jesus, é o único personagem que eu sei que caminhou sozinho sobre as águas. E ele caminha um bom pouco, irmãos. Não pense que Pedro saiu do barco e já começou a afundar. Não, ele caminhou um bom pouco. Porque se onde Jesus estava, eles não podiam reconhecê-lo, ele estava longe. Se ele estivesse pertinho, eles iam reconhecer logo de cara, não é verdade? Ele estava longe. Então ele caminha um bom
ele se distrai com as ondas, ele se distrai com o vento, e ele começa a afundar. Se ele não tivesse se distraído, ele teria chegado até onde Jesus estava. Sabem, queridos, uma coisa muito interessante é que o diabo nunca vai aparecer para nós com aspas. O diabo não vai aparecer para a gente com jeito de diabo. Tem, né, com 2 chifres grandes, meio curvado assim na cabeça, né, 2 dentes grandão assim na frente, uma capa preta, né, dente tudo amarelado. Não, pode esquecer. Ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer bonitinho, coisa mais linda, para distrair, para te afastar do caminho, porque ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pedrinha. Se tiver uma pedra grande desse tamanho, você já tropeçou numa pedra grande desse tamanho? Não, só se estiver andando escuro, senão não. Ninguém tropeça numa árvore, vai tropeçar no máximo num galho. Nós tropeçamos e distraímos com as coisas pequenas. Então, queridos, cuidado com as pequenas coisas. Cantares, capítulo 2, versículo 15, fala sobre as raposinhas. Ele diz assim: apanhai-vos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Sabe, a palavra de Deus, ela diz assim: cuidado com as pequenas coisas, com as raposas pequenas, porque elas vão pegando aos pouquinhos, devagarinho. O pecado, ele não chega de uma vez na porta, ele vai chegando devagarinho, bem aos pouquinhos, bem aos poucos, e quando você vê, você está longe. Cuidado com isso. Aproxime-se do Senhor, tenha cuidado com as pequenas coisas, com aquelas coisas que parecem inofensivas. Satanás é astuto, ele começa a atacar a igreja com coisas pequenininhas que aparentemente não causam grandes danos, mas quando vê, se foi. Quem já viu uma casa corroída por cupim? O cupim não começa, né? Você não vem lá, um dia a casa está perfeita, no outro dia os cupim comeram tudo, é assim que acontece? Não. Vai lá, 1, 2, 10, o Nelson já foi, né? Marceneiro também. Depois vai lá um pouquinho mais, e um dia você vai lá e aquela peça de madeira só está a casca, por dentro já não presta para mais nada. Assim pode ser conosco. Mateus 25:13 diz assim: portanto vigiem e orem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então vamos falar aqui, queridos, de 5 distrações com as quais nós podemos perder o risco, perder o foco, portas abertas que o diabo pode nos apresentar para que a gente perca o foco. E a primeira resposta que esse pregador trouxe, que eu queria trazer para vocês também hoje, é buscar resposta para tudo. Não sei se você é como eu, questionador. Quem é como eu? Gosta de querer saber de tudo? Eu sou. Pois é, mas às vezes não é bom. João capítulo 9, versículo 1 a 4 diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na glória da vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Cuidado com a busca de respostas para tudo, isso pode distrair você. Deuteronômio 29:29, um dos meus versículos preferidos, diz assim que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. A gente não vai conseguir saber de todas as coisas. A gente não vai saber, por exemplo, por que algumas pessoas partiram e outras não. Por que às vezes um casamento está passando em crise? Por que alguém perde emprego? Por que uma criança morre? Por que uma empresa vai à falência? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? E isso acontece, queridos. Não adianta, a gente não vai ter resposta para todas as coisas. Cuidado com os porquês. Esse cego aqui, ele estava ali, à beira do caminho, ele estava precisando de uma cura,
E então Jesus chega, seus discípulos chegam e eles começam a perguntar: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou os seus pais? E Jesus meio que dá uma chapuletada nele e diz assim: olha, não interessa quem pecou, ele precisa de cura. Não interessa porque as coisas são assim ou assado. Pregue o Evangelho, fale do amor de Deus, reparta com a viúva, com o pobre, com o necessitado, faça isso. Mas não interessam algumas coisas, a gente não vai conseguir saber aqui na terra o porquê que as coisas são assim agora, mas um dia a gente vai saber. E eu gosto de dizer que um dia eu vou chegar diante de Jesus e a gente vai ter a eternidade toda. E aí eu vou ter que entrar numa fila lá, tem mais ou menos um trilhão de pessoas, mas eu chego lá, eu tenho a eternidade toda, eu vou entrar na fila, e aí vou chegar lá e vou dizer assim: mestre, agora é minha vez, me explica aqui. E aí vai começar, estou brincando obviamente, mas vai ter uma porção de coisas que eu não sei, porque tudo junto se escreve separado, separado se escreve tudo junto, não sei. E a gente não vai saber. Então cuidado com os porquês, cuidado com buscar a resposta para tudo, porque isso às vezes pode te afastar daquilo que é bom. O ateísmo normalmente quer a resposta para tudo e não encontra. Ele não consegue encontrar resposta para tudo. Eu gosto da expressão do pastor Rodrigo Silva, que diz assim: que eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque nada tem resposta para tudo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, cuidado com os porquês. Faça a obra enquanto é dia. Você não vai ter resposta para todas as coisas. Cuidado com a busca por respostas. Segunda distração que pode nos afastar do caminho: os nossos próprios sonhos. Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos estavam reunidos com o Senhor e perguntaram para ele: Senhor, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel? Sabe, os discípulos queriam um reino físico, e os historiadores dizem que Judas traiu Jesus, porque ele percebeu que Jesus não daria aquilo que Judas queria. O que Judas queria? Libertar Israel do domínio romano. Mas o reino de Jesus não era deste mundo. E ele falou isso muitas e muitas vezes. Quando Judas percebe isso lá no final, o que ele faz? Ele vende Jesus por 30 moedas e trai o Senhor. Então Judas é a maior prova disso. Ele tinha um sonho que era um sonho ruim. Não. Ser libertado do domínio dos romanos era ruim? Não, com certeza que não. Experimente ficar sob o domínio dos romanos. Já pensou nós sob o domínio da Argentina? Deus me livre. Não. Ninguém quer ficar sob o domínio, pagando impostos de uma nação, levar todos os seus recursos embora. Não quer. Era justo, mas não era aquilo que Deus tinha planejado para todas as pessoas. Deus não tinha um plano somente com a nação de Israel, Deus tinha um plano com a humanidade. Então não se distraia com os seus próprios sonhos, deixe Deus trabalhar os sonhos dele. Quando eu me distraio nos meus sonhos somente, eu não percebo aquilo que Deus tem para mim. E aí tem mais uma coisa, queridos: às vezes há sonhos que só se concretizam com a dor. Na dor, Deus está trabalhando em nós com um propósito futuro. Outra coisa: não coloque a tua esperança em homens. Eu tenho meio que me recusado a ir lá na praça. Mari sabe disso. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Nossa esperança não pode estar no Bolsonaro, e a nossa esperança não pode estar no Lula. Nossa esperança está em Jesus. Foi Ele quem morreu e quem ressuscitou. Muitos de nós tinham a sua visão e oraram e pediram a Deus
e as coisas não aconteceram como gostaria, mas Deus é quem está no controle de todas as coisas, queridos. Então cuidado com a política partidária. Essa política partidária às vezes tem distraído a igreja do propósito eterno que Deus tem. E se Deus permitir uma perseguição, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso. Vocês sabem qual é a maior igreja? Qual é a etnia que tem a maior igreja da terra? A China. É permitido abrir igreja lá? Não. Pode abrir e reunir, dizer assim, ó, vem lá, irmão Nelson, irmã Ivani, irmã Rosa, Jenny, vamos lá em casa na sexta-feira fazer um culto lá. Pode fazer isso lá? Não pode. Sabe como é que eles fazem culto lá? Tem igreja oficial, mas fazem culto embaixo da árvore. Fazer um templo bonito, que nem esse aqui que a gente tem. Hoje eu estava passeando aqui em redor e vendo o privilégio que a gente tem, de jeito nenhum. Levantar uma cruz é proibido. E a igreja cresce. Então não se assuste se tiver que vir uma perseguição em algum tempo sobre a igreja. Porque às vezes eu fico me questionando, meus irmãos, aonde está aquilo que Jesus disse? No mundo vocês terão o quê? Eu vou fazer uma pergunta e você responder para mim. Você tem tido aflição por causa de Cristo? Responda sinceramente. Para você responder para mim. Você tem tido aflição por causa de Cristo? Você tem sido perseguido, né, por causa de Cristo? E Jesus fala isso muitas vezes. Então, queridos, se nossa esperança está nas eleições, se nossa esperança está nos homens, a nossa fé, ela está distraída. O reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo é da eternidade. Não deixe os sonhos que você tem para você mesmo atrapalharem os sonhos e os propósitos de Deus para a tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Não troque os sonhos seus pelos sonhos dele. Terceiro ponto, terceira distração: questões teológicas periféricas. Marcos capítulo 12, versículo 18 a 23 diz assim: depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que 7 foram casados com ela? Deus me livre de uma mulher assim, né, irmãos? Eu, Jesus, misericórdia, né? 7, né? Mas, queridos, os saduceus nem acreditavam na ressurreição. A primeira frase que o texto diz: vieram os saduceus que não acreditavam na ressurreição e foram perguntar para Jesus acerca da ressurreição. Sabe, tem coisas às vezes que a gente fica discutindo e que não vale a pena, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? E esse pregador deu e eu já tive até confronto. Botar uma árvore de Natal. Aonde é que é pecado botar uma árvore de Natal? Onde é que você já viu isso? Ah, porque eu já ouvi o pregador falando de... Irmãos, quer botar árvore? Bota. Não quer botar? Não bota. Faz o que quiser, mas não julgue. Por exemplo, outras coisas, né? Guarda o domingo, guarda o sábado, né? Não fica discutindo com essas coisas. Come isso ou não come aquilo, não interessa. Se o irmão consegue comer, deixa que coma. Se ele não consegue, deixa que não come, deixa que não coma. Sabe, coisas pequenas que às vezes a gente fica discutindo enquanto igreja, e as pessoas lá fora estão se perdendo, não estão conhecendo o amor de Deus, né? Quantas pessoas foram para o inferno porque diziam que não podia ter televisão dentro de casa, e aí o irmãozinho tinha televisão dentro de casa e ia para a igreja. O que faziam com ele? Disciplinavam e mandavam embora. Quem de vocês já ouviu falar disso? De repente passou o tempo e a televisão já não é mais pecado. Ora, se era pecado antigamente, deve ser pecado ainda. Sabe, coisas
pequenas, picuinhas pequenas que afastam as pessoas do amor de Deus. Quantas pessoas já se perderam por causa disso? Então, queridos, cuidado. Um dia chegou o irmão lá em casa, né, e disse: pastor, fui na casa do irmão, e o irmão abriu a geladeira, sabe o que tinha na porta da geladeira dele? Tinha vinho, pastor. Irmãos, deixa, problema do irmão. Não quer beber vinho, não quer beber vinho, vai saber para que quer o vinho, né? Se quiser beber, deixa de beber, você vai para fazer sagu. Sei lá, enfim, coisas pequenas. Então vamos deixar. Tem gente que fica discutindo à toa, tem gente que pergunta e já tem até a resposta, né? O pastor falou uma coisa engraçada aqui quando eu escutei. Ele disse assim, por exemplo, tem gente que fica discutindo se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. O que vocês acham? Vamos fazer um simpósio sobre se Adão tinha ou não tinha umbigo, né? Então a gente fica discutindo coisas pequenas e não valem a pena. Quarta distração. Você nunca tinha pensado nessa, né? Eu já tinha pensado nessa. Quarta distração: a vida dos outros. Tem um ditado popular que diz assim, que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Quem já ouviu falar disso? E é verdade. Irmãos, a gente tem que orar pelos outros. Se a pessoa se abrir, a gente pode aconselhar. Agora, chegar e dizer assim, pegar o Andrei que está aqui: Andrei, você viu só a Marlene, Andrei? Quem que tem nós dois falar dela? Precisa. Se eu for falar, eu falo com ela. Eu sempre digo assim: quer falar mal de mim? Venha falar comigo, porque eu sei uma porção de coisa ruim a meu respeito. Pode vir. Não tem problema, mas não vamos nos distrair com os terceiros. João capítulo 20, João 21, versículo 20 a 22 diz assim: quando Pedro viu a João, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E Jesus responde para ele: olha, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Olha, com tanta coisa que Pedro podia perguntar para Jesus, ele vai perguntar a respeito de João. E aí Jesus dá uma indireta, porque João não ficou vivo até que Jesus volte. João não morreu. Mas quando Jesus usa isso aqui, ele está usando uma, tipo assim, ele está dizendo assim: não te interessa, se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta, ele vai ficar, não importa, tanto faz, não tem, sabe, quanto a você, a tua vida, me siga, preste atenção em você. Tinha tanta coisa, como eu falei, para perguntar. João sabia da vida dele, era Jesus, João sabia acerca da vida dele. Sabe, quando João escreve o Evangelho de João, ele escreve uma coisa: o discípulo a quem Jesus amava. Quem escreveu que João era o discípulo a quem Jesus amava? João. Ninguém mais escreveu isso, porque ele sabia que Jesus o amava. E eu digo dentro de mim também, né? O discípulo a quem Jesus ama. Sou eu aqui mesmo, né? Sou eu. Deus me ama, Deus ama você. O Senhor ama a cada um de nós. A vida das outras pessoas não pode te distrair. Eu já recebi a seguinte tipo de expressão: não, certa na igreja de fulano e tal, e ser como fulano eu não vou. Ou essa outra expressão: não, eu ia em tal igreja, mas não vou mais porque tinha fulano lá, que dá um mau testemunho muito grande. Irmãos, ore pela pessoa, ore pelo outro. Se possível, jejue, faça oração, mas não fale mal. Não precisa falar mal dos outros. Fale acerca de você mesmo. Aquele irmão é pecador, cuida da tua vida. Não se compare com os outros, e não compare tampouco a tua igreja com a igreja dos outros. Jesus disse assim: olha, de João eu cuide você da tua própria vida. Se cuida, cuidado com as distrações, cuidado quando você olha para terceiros. Por isso que o escritor de Hebreus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador de toda a fé. Olhe firmemente para Jesus. Não se desvie por causa daquele que está errando do teu lado. Não se desvie por causa das pessoas.
Quem se desvia por causa das pessoas, provavelmente nunca esteve com Jesus de fato. Quinto e última distração, a bênção de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 20 diz assim: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque vocês têm os nomes escritos no livro da vida. Quando os discípulos voltaram, diante de Jesus mandou eles de dois em dois, eles voltaram, e eles voltaram dizendo assim: mestre, olha, eu estou impressionado, porque até os demônios se submetem a nós. Olha que coisa impressionante. Irmãos, é a primeira vez, realmente, a gente fica meio fortezinho, né? Eles realmente obedecem. E Jesus disse assim: olha, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. A maior bênção que nós podemos receber é, de fato, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E você sabe qual a maior distração da igreja ocidental? É a bênção de Deus, a liberdade que nós temos. Olha tudo que nós temos, olha que a gente tem à disposição, olha como a gente não passa dificuldade, irmãos. Olha como a gente tem bens com fartura e abundância, sabe? Alguns têm um pouquinho mais, outros têm um pouco menos, mas ninguém de nós passa fome. Se a gente der uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, a gente vai lá e compra uma bobagem no mercado e come aquela coisa que a gente nunca pensou que poderia. É uma verdade. Às vezes tem que dar uma forçadinha, apertadinha ali, mas consegue. O Senhor tem nos abençoado de maneira muito grande, tremenda, extraordinária, mas isso não tem sido bênção muitas vezes para nós. Isso tem se constituído em maldição, de tal forma que a igreja não ora, de tal forma que a igreja não busca, de tal forma que a igreja não jejua, de tal forma que a igreja não faz muitas coisas e se perde. A gente às vezes até cresce em número, mas não cresce em conhecimento, em graça, em virtude. Por isso que às vezes vem um pregador lá na Coreia do Sul e ele olha para nós e fica abismado com o nosso jeito de ser. Vem alguém lá da China e diz: mas isso é cristianismo que vocês vivem? É desse jeito que vocês vivem? Então, queridos, a bênção tem sido um empecilho muito grande para nós. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles reclamaram da bênção, reclamaram que só tinha maná, reclamaram no calor, reclamaram na nuvem, reclamaram no fogo, e por causa da reclamação eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Então vamos tomar cuidado. Deus tem nos dado muitas coisas boas, sejamos gratos a Ele por aquilo que nos tem dado. É impressionante, queridos, que quem está na bênção reclama muito mais do que quem está na prova. A gente tem acompanhado lá um casal de missionários que está em Moçambique. Queridos, você precisa ver o que é aqueles irmãos. Você precisa ver o que é dificuldade, você precisa ver o que é fome, você precisa ver o que é falta de mantimentos, você precisa ver o que é falta de tudo. E sabe o que é impressionante? Ninguém reclama. Ninguém. Está todo mundo lá, e eles estão juntos, e estão lá, e estão fazendo lá uma machamba, né? E eles estão lá, machamba cultivando uma horta lá, um espaço para colher, e eles vão lá e fazem. E eles fazem e vão e não reclamam, porque eles estão juntos. Você sabe quais são os países que têm maior índice de suicídio do mundo? E quais são os menores? Os países que têm maiores índices de suicídio são os países desenvolvidos, ricos, onde as pessoas têm tudo. Tem o que precisam, tem transporte bom, tem faculdade, tem emprego sobrando, ganham altos salários, tem de tudo. E mesmo assim se suicidam. O índice de suicídio nos países pobres é baixíssimo. É menos do que a metade do que os países ricos. Então cuidado, porque a bênção pode te distrair. É melhor não ter nada com Jesus do que ter tudo sem Ele. Pense muito bem nisso. Amém? Queria que você se colocasse em pé nesse instante.
e analisar sobre a própria vida, acerca disso que a gente tem falado. Será que alguma coisa dessas tem distraído você? Será que algumas dessas coisas têm feito com que a tua vida cristã não ande como você gostaria? Pense bem nisso. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Queremos te louvar, Senhor, por esse tempo. Em que nós podemos, Senhor, meditar na tua palavra e analisar, Senhor, essas situações que certamente têm trazido tantos prejuízos ao teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a não nos distrairmos com nada disso que nós falamos, Senhor. Ajuda a não nos distrairmos, Senhor, com a resposta para todas as coisas. A Ti pertence toda a resposta. Deus, não permita que os nossos sonhos sejam maiores do que os teus. Não permita, Senhor, que a gente fique discutindo coisas inúteis. Não permita, Senhor, que a gente fique olhando somente para aquele que está do nosso lado, mas que nós olhemos firmemente para o Senhor. E não permitas, Deus, que a bênção do Senhor nos afaste do teu caminho e da tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.